Olá, boa tarde. Hoje é dia de Conexão Debate. Aqui no estúdio, nós vamos receber convidados para fazer um balanço dos principais assuntos que marcaram a política, a economia e outras áreas em 2019. E ainda, uma análise sobre as expectativas para 2020. Então fique com a gente, porque o Conexão RS já está no ar. O Conexão RS de hoje recebe a economista-chefe da FEComércio, Patrícia Palermo, o ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Odir Tonnelier, e o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Com a gente também o diretor-geral da Ubra TV, professor Walter Kuchenbecker. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos começar com uma retrospectiva de 2019. Nós vamos fazer um balanço do mandato do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro dia de posse de Jair Bolsonaro, teve desfile tradicional, de carro aberto e juramento no Congresso. No discurso, ele prometeu um pacto nacional. Durante o discurso, então, de posse de Bolsonaro, ele falou em união, em respeito, unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e que o Brasil seria livre das amarras ideológicas. Fecha aspas. Na avaliação de vocês, nesse primeiro ano de mandato, o presidente agiu com esse enfoque, mirando... Como é que vocês podem imaginar que ele guiou o seu governo? Estava alinhado ao discurso ou o que a gente viu na prática foi outra coisa? Patrícia. Bom, eu vou falar um pouquinho de um outro discurso, né? O discurso que antecedeu esse. O discurso que foi o discurso da vitória dele, quando ele percebeu a noção de ter sido de fato eleito. Naquele discurso, ele falou muitas questões ligadas à economia e como eu sou economista, eu vou tentar centrar nessas questões. Eu acredito que o ano de 2019 foi um ano em que começou com uma expectativa muito alta. Essas expectativas foram se ajustando, principalmente porque se viu uma falta de capacidade de articulação política maior, né? Então as coisas tiveram um tempo maior para acontecer e toda vez que se demora mais, se atrasa crescimento, e isso a gente conseguiu perceber ao longo desse ano. Mas o ano de 2019 está terminando bem e prometendo um 2020 bastante positivo. Eu acredito que a gente encerra 2019, se não com toda a lição feita, com uma lição importante concluída, que foi a questão da reforma da Previdência, né? A gente tem mais notícias recentemente sobre a questão de modificações da PEC paralela no Senado, mas certamente o que se aprovou nessa primeira etapa foi algo bastante positivo. Eu acredito também que a gente deu passos importantes em termos de organização, quando a gente fala de expansão de serviços como a questão do governo digital. E a gente colocou em pauta para o ano que vem questões também muito importantes, como a questão da reforma administrativa, da própria reforma tributária. Então, eu acredito que a gente termina 2019 se encaminhando para um 2020 bastante bom. Só para você ter uma ideia, né, do que eu estou falando, quando a gente verifica o que aconteceu no terceiro trimestre de 2019, né, um crescimento na margem de 0,6%. Se a gente anualizasse isso, se a gente tivesse 4 trimestres semelhantes a esse que a gente teve, né, a gente teria um crescimento da ordem de quase 2,5%. Para um país que nem o nosso, que conseguiu crescer nos últimos 2 anos 1,3%, né, e não conseguiu nem sequer pagar uma parte do que foi a perda ocorrida no ano de 2015, ainda mais quando a gente pensar que talvez em 2016 também uma perda, eu acho que já é um ponto positivo. Desemprego está caindo, né? A massa real de salários está crescendo, a gente está vivenciando um período que a gente nunca teve taxas de juros tão baixas na nossa economia, uma inflação também sob controle. Então, eu acredito que as coisas estão se encaminhando. Bom, como esse é um debate, a gente pode ter convergências, a gente pode ter divergências. Fiquem livres para... permitido isso? Exatamente. Fiquem livres para argumentar, contrapor, enfim. Já que a gente começou com a ideia o nosso olhar voltado para a economia, vou passar para o Odir Tonnelier para a gente poder
ter algum contraponto, se for o caso, ou convergência, comunga de uma perspectiva positiva para 2020, assim como a Patrícia? Então, em primeiro lugar, muito obrigado aqui pelo convite para nos proporcionar esse debate aqui. Quero saudar aí, né, a ti, né, como sempre aqui, né, fazendo essa bela coordenação aqui dos debates, o professor Walter, a Patrícia, o Fortunati, né, parceiro aí de muitas... Longa data. E eu acho que é sempre agradável e útil a gente ter uns espaços para o debate assim, debate democrático, civilizado, que é algo que a gente está precisando tudo, de saber ouvir, respeitar aqueles que pensam diferente, né? Tolerância para aqueles que pensam diferente, que está faltando muito. Eu acho que isso é, digamos, o primeiro passo para a gente ter como perspectiva, que inclusive isso eu acho mais importante, uma normalidade democrática e civilizatória, que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo com um fenômeno, de certa forma, mundial, mas eu acho que cabe a um estadista, a um presidente da República, ele fazer a mediação, ele efetivamente ser um estadista, e se os ânimos ficarem muito aflorados, cabe a um presidente, cabe a um estadista fazer esta mediação. Quer dizer, ele deixa de ser presidente do seu partido, de representar o seu partido e as suas ideias, enquanto foi lá candidato, né, enquanto foi um político proporcional, legitimamente foi eleito e tal, mas agora ele é presidente, ele é presidente de todos e tem uma obrigação, né, de construir esta convivência civilizatória, né, convivência civilizatória. A meu ver, isto falta no nosso atual presidente, eleito legitimamente, que todos nós defendemos que ele cumpra o seu mandato integralmente, ele foi eleito para isso, mas acho que ele está pecando porque ele não está sendo um mediador da sociedade, ele está, de certa forma não, explicitamente estimulando o acerramento dos ânimos. Não se espera isso. Eu acho que essa nossa sociedade, o que é necessário para ela, para se superar esta fase, é de fato ter estadistas que pensam todo, inclusive o futuro da humanidade, questões climáticas, questões de convivência democrática. Mas voltando à questão proposta por ti e abordada aqui pela nossa parceira aqui do debate, que é a questão da economia, acho que, num comentário, digamos, que na verdade o presidente ele está sendo um presidente em parte, parte do poder está com ele. Aquilo que ele escolheu, que é a questão dos costumes, a questão desses recados mais ideológicos. Agora, quem efetivamente manda na economia e opera a distribuição de riqueza do país é o Paulo Guedes, é o ministro. Este que faz vamos dizer assim, para todo mundo entender, quer dizer, a distribuição da riqueza entre o capital e o trabalho está sendo operado pelo ministro da Fazenda. Ele mesmo disse que não entendia de economia, né, o próprio presidente. Ele entregou esta parte, esta competência, digamos, de poder do governo é tua, Paulo Guedes. Eu vou ficar com essas questões, com a ideologia, com os costumes e etc. Porque ele também não se propõe um debate sobre economia. E o que nós estamos vendo é isso, é o Paulo Guedes que efetivamente, naquilo que, ao meu ver, é importante para a melhoria da sociedade, para o bem-estar da sociedade, que é a distribuição da riqueza, a distribuição não só digamos, do orçamento público, mas da própria privado também, como é que se opera, né? Como é que se opera as políticas econômicas, porque não tem neutralidade. Legitimamente o capital busca mais lucros, legitimamente, né? Legitimamente, nós não esperamos que espontaneamente o capital, nós vamos abrir mão de parte dos nossos lucros em favor dos assalariados. Isso não se espera e nem é razoável. O que se espera é que tenha um governo mediador, né, que faça essa mediação entre esta busca por cada vez mais lucros, claro que à custa dos insumos mais relevantes, que é o trabalho. Isto tem que reconhecer, o Estado existe para fazer esta mediação, para evitar de que o capital, na sua sanha
Isso aí até não é uma palavra pejorativa, porque eu chamo de legítima. O Estado está aí para fazer essa mediação entre o capital e o trabalho, que há um tempo atrás a gente diz, isso não existe mais. Agora está muito claro que existe sim. Uma coisa é os assalariados, aqueles que precisam do Estado, que a sua família depende dos seus parentes, que são assalariados. Assalariado é aquele seguinte, que um dia o seu empregador deixar de pagar o salário, ele não tem mais, inclusive às vezes ganha bem. Aí às vezes o cara ganha bem, mas esse é rico. Rico, mas ele não tem o dinheiro dele. Ele precisa todo mês que pague o salário dele. Eu acho que esta separação que a gente tem que ter claro, né? E o Estado existe para isso. A gente está analisando fazer essa mediação. A figura do presidente através do seu discurso. Começamos com um recorte com o discurso de posse, o discurso do início do seu governo. Com a experiência que tem José Fortunati, como é que a gente pode entender esse papel? Foi bem feito esse papel de mediador durante 2019? Dá para dizer que na economia ele conseguiu se aproximar pelo menos de algum consenso para aprovar a reforma, por exemplo, nesse papel de união, mas em pautas, como bem lembrou Odito Nolier, pautas de costume provocaram uma cisma muito grande, uma divisão muito grande no país, acentuou essa polaridade que a gente vive nos últimos anos. Como é que o senhor, com a sua experiência política, vê a figura do presidente nesse primeiro ano? Não dá para analisar 2019 se a gente não voltar no tempo. Porque seria um ET cair no Brasil, 2019, e a partir daí fazer uma reflexão sobre o que aconteceu em 2019. Tem que voltar no tempo e perceber o que efetivamente aconteceu. Eu casualmente assumi meu primeiro mandato de deputado federal junto com o primeiro mandato de deputado federal de Jair Bolsonaro. Conheço bem o Bolsonaro. Então, ele não significa para mim nenhuma surpresa. Não pode significar surpresa o que ele afirmou durante toda a campanha. Na verdade, especialmente na sua chamada pauta de costumes, onde ele centrou muito e conseguiu uma grande parte do eleitorado. O combate ao politicamente correto, enfim. Na prática, nós temos que analisar 2014, o embate eleitoral de 2014, que foi um embate muito duro, onde a Marina que ponteava acabou sendo também, já na época, fulminada pelas fake news. Então, não dá para a gente só pensar em 2018. Aí o embate maior entre Aécio Neves com Dilma, que prossegue depois, até termos o processo de impeachment, depois Temer, e nesse processo todo, correndo por fora, Jair Bolsonaro. O que Bolsonaro diz durante a campanha, ele está aplicando no seu governo. Nós não podemos aqui, como cidadãos que, obviamente, acompanham de forma politizada o processo e se sentir surpreendidos com o que o Bolsonaro faz hoje. Ele dizia que não entendia de economia, posto Ipiranga. Então, na verdade, ele nunca deixou claro, durante o processo eleitoral, qual seria a postura econômica. Falava Paulo Guedes quando falava, e foi desautorizado. Se vocês não esqueceram, ele foi desautorizado, inclusive, durante a campanha, de falar. O que ele realmente centrou foi numa outra pauta, de desconstituir o governo petista, de forma muito clara, ou seja, uma forma de romper com um governo que, segundo ele, tinha que ser rompido, e está fazendo isso. Quando o Nix Lorenzoni, chefe da Casa Civil, diz nós temos que despetizar o governo, vem exatamente diante desta lógica de que, há uma ruptura, e essa ruptura está sendo levada a efeito. Bom, se ela está sendo levada a efeito, é natural que nós tenhamos, obviamente, um contraponto muito forte hoje, que, infelizmente, já de algum tempo, não é de hoje, não vou responsabilizar simplesmente este governo, mas já de algum tempo, é o nós contra eles, que, de certa forma, o PT implantou no país, do nós contra eles. Então, essa cisão entre dois países, ela foi se dando de forma tão forte que o processo eleitoral de 2018 não se dá em cima da figura do Jair Bolsonaro. Na verdade, o Jair Bolsonaro acabou representando aqueles que queriam derrotar o PT. Na prática é isso. Eu fiz campanha, andei pelas ruas, andei pelo Estado e via com perplexidade muita gente que tinha sido petista, inclusive comigo, que fui petista também, optando pelo Bolsonaro. Dizer, mas quais são os valores? Não interessa o Bolsonaro. Nós não podemos deixar o PT voltar ao poder. Então foi realmente algo muito forte que eu vi durante 2018 e que Bolsonaro leva a efeito em 2019.
Concordo com isso? É claro que não. Eu acho que nós temos várias questões que o presidente coloca em execução de desconstituição de políticas públicas, desconstituição completa da cultura. Para mim, eu que fui secretário estadual de educação, sempre prezei muito pela questão da educação, acho que a área da educação é um verdadeiro fracasso. Na verdade, nós estamos terminando 2019 sem nada na área da educação que possa dizer, bom, realmente o país vai dar um salto de qualidade. A tentativa de desconstituir com o governo anterior é em cima do kit gay, que para mim é um absurdo que a gente centre uma atenção do Ministério da Educação durante praticamente um ano na desconstituição de algo que era irrelevante, que aliás não existiu, na prática não existiu, mas isso é uma outra discussão. Temos áreas onde a gente pode dizer, bom, o governo está acertando, claro, de acordo com uma determinada visão. Na área da economia tem uma visão. Bom, nós podemos ou não concordar com esta visão. Bom, aqui tem duas posições muito claras. A Patrícia e o Odir discordam sobre ela, mas é a visão defendida por este governo, que, aliás, alguns dizem é conservador nos costumes, liberal da economia. Não sei como é que se busca essa equação, porque quem estuda um pouco ciência política sabe que ou se é liberal ou se é conservador. Não existe esta de liberal e conservador. Quando a gente tenta unir as duas coisas, obviamente vai dar uma congestão, com toda certeza. Professor Walter, como é que a gente pode entender uma busca por uma unidade, uma união no Brasil, mas pelo que eu listei aqui, a gente passou por diferentes... Começamos na economia, sim, mas passamos por diferentes pautas. Agora você falou também sobre educação, enfim, que é uma das suas especialidades. Professor, teve alguma área do governo onde houve união e consenso, a gente pode imaginar assim, ou todas as áreas do governo sofreram com essa polaridade que a gente estava discutindo agora há pouco? Boa noite aos colegas aqui, é uma alegria estar aqui discutindo isso. Eu acho que realmente a mediação é uma arte, né? Talvez esse seja o maior desafio de todos os e quaisquer governos, né? Essa é uma arte. Construir pontes e não muros é o grande desafio do gestor. E na pergunta que foi colocada ali, se no discurso de posse do presidente ele acertou, eu quero me ater um pouco a isso e ver que de fato me pareceu assim que num dado momento o nosso presidente, mesmo empossado, não assumia ainda o governo porque ele estava preocupado ainda em utilizar recursos de campanha. Me pareceu isso muito claramente nos primeiros meses de governo, né? Era uma bomba estourando a cada momento, muito causada pelo próprio presidente ou pelos filhos dele, né? Isso seria talvez assim uma grande dúvida que nós tínhamos, porque havia uma euforia muito grande da parte da população que o elegeu e foi muito representativo de certa forma. Mas também eu gostaria de fazer um contraponto aqui dentro da linha que nós conversávamos antes, né? O Fortunati, parece que a gente destaca muito os problemas e minimiza os acertos. Quando o Bolsonaro escolhe a sua equipe, e ele colocou isso muito claramente, ele escolheu técnicos. Pelo menos esse foi o que foi dito desde o início. E não houve, pelo menos também foi dito e foi entendido, não houve pressão política ou definição de partidos que o apoiaram na escolha desses gestores. Isso, para muitos, foi o grande ponto positivo. Algumas coisas está se colhendo dessas escolhas. O Guedes na economia, eu queria destacar aqui também na infraestrutura. Nosso país aqui tem um gargalo imenso e não adianta ser produtor e campeão de produção em agronegócio e tudo mais, se nós não tiver como fazer com que isso chegue até o Porto Santos, enfim. E olhando o ano para trás, a gente percebe que houveram avanços significativos em estradas. Na 386 também andou, pelo menos se houve que o Exército andou junto e não se demora tanto tempo com licitações e disputas e brigas, o que é muito positivo no meu entendimento. Vamos avaliar adiante. Na educação, sinceramente, e aí eu labutei, tive a oportunidade de estar com o ministro também, me deixou bastante preocupado, porque parece que ali ainda dentro do Ministério da Educação há uma grande inquietude. Isso se revelou na troca. Em menos de um ano nós já estamos no segundo turno, isso ficou muito evidente, a gente percebe isso. Apesar de que alguns pontos eu defendo, eu acho importante
a ênfase no ensino técnico profissionalizante, no ensino de fundamental e médio, como sendo bandeiras que gostariam de levantar, mas que me parece que ainda carece de definições claras e planos para que de fato aconteça. Há uma briga muitas vezes tensionada aí por uma questão ideológica e sempre repetida e reiterada e não se supera, e é um grenalismo e não se consegue avançar e não se consegue produzir. Isso lamentavelmente precisa ser superado. Fico muito feliz com uma fala da Mônica Bergmann no final, que parece que está suavizando, o prefeito está se né? O presidente está se, parece que talvez isso seja próprio de um ano, né, onde a gente, entre erros e acertos, a gente faz uma avaliação, né, própria de final de ano, e quem sabe para 2020 nós tenhamos aqui resultados mais profícuos nessa questão. Continuo com um otimismo muito grande, mas eu não posso deixar de condenar, na minha visão, coisas que nós de fato ainda estamos patinando e muito, e nós precisamos avançar. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e na sequência nós vamos falar, a gente falou de união na união, vamos ver se a gente tem união aqui no governo do estado para resolver o problema, né, da crise financeira que o estado atravessa há um bom tempo. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos com Conexão RS Debate. Bom, também no primeiro dia de janeiro deste ano, Eduardo Leite tomou posse como governador do estado. No seu discurso na Assembleia Legislativa, ele pediu união para enfrentar a crise financeira que o Rio Grande do Sul vive. Bom, estou gostando do abre aspas aqui, porque daí fica a fala de quem a proferiu. Abre aspas, não podemos ficar mais parados no tempo, sequer temos mais tempo. É o momento de uma nova equação política no Rio Grande do Sul. Uma equação que produza melhorias, enfim. Como é que vocês avaliam esse primeiro ano de Eduardo Leite, a missão? Me parece que a gente tem um consenso aqui, pelo menos. A crise é muito grande no estado. Agora, a questão, e aí vamos de novo dividir e abrir para o debate, é como resolver essa crise em um curto espaço de tempo, porque temos famílias aí, professores, brigadianos, servidores públicos, que estão sofrendo há muito tempo com parcelamento de salários. Como enfrentar? Vou começar com o Odir dessa vez, né, para a gente inverter a ordem aqui, depois a Patrícia completa e os outros fiquem à vontade para interferir também no debate, para contribuir. Não, é um debate aqui que nós conhecemos mais de perto, né? O próprio Verdade. Exercia ali a função de secretário da Fazenda, já tinha tido passado por lá, tive uma convivência com todos aqui, aprendi mais ainda, além das minhas, exercia minhas convicções da necessidade de diálogo com os empresários, conversamos muito com a própria FEComércio, que a Patrícia, dialogando um pouco com a Patrícia, um diálogo de ambos os lados completamente civilizado, algo que nós estamos sentindo muita falta. Mas o governador, eu acho que ele foi eleito com um perfil assim, indo um pouco pelo meio, mas tipo um bom moço, digamos assim, né? O pessoal conhecia mais lá de Pelotas, digamos, podia ter uma análise mais completa, mas nós aqui de resto, que não conhecia ele, me pareceu assim que era uma pessoa civilizada, né? Pessoa que PSDB, que é, né, fazer oposição contra nós, mas uma pessoa que levaria, digamos, que dentro daquele conceito que eu falei antes, civilizado, com uma pessoa civilizada, que ia dialogar e tal, e com todo mundo. Ele, nos primeiros, acho que um semestre, um pouco mais, ele estava completamente, digamos, apagado, não fazia um governo sem iniciativa. E, enquanto isso, o salário atrasando cada vez mais. Agora, quer dizer, na primeira iniciativa que ele tomou, que foi esta reforma, ele errou, né? Ele errou. Aí ele errou, seja errando na mão, ou errou na oportunidade, errou completamente, que é aquilo que ele vinha levando. Na tentativa, digamos, de ele fazer alguma coisa pelo Estado, vejo que ele errou e ele queimou essa primeira imagem, né? Não sei se tu concorda comigo, essa primeira imagem, que era uma pessoa ali civilizada tentando acertar. Acho que ele queimou muito esta imagem que se tinha para aqueles que são, digamos, não são da Zona Sul, queimou completamente. E uma coisa aí, um erro como é que ele prometeu que atualizaria os salários no primeiro ano?
como é que ele prometeu isso? Será que ele não sabia que no pé quem estava o governo não era possível? Ou será que ele sabia e mesmo assim prometeu? Isso já é uma questão seguinte, como é que um governador se elege, alguém não era nenhum aventureiro, ele já tinha sido prefeito de Pelotas e era bem assessorado, como é que ele faz uma promessa de que se compromete com aquilo, com aquele perfil deles, cara, eu acho que vai mesmo. E naquela situação que estava naquele momento, sabia-se, qualquer um sabia que não era possível. Agora a questão é saber o seguinte, se ele sabia disso, que é pior ainda, ou se ele estava completamente mal informado de que achou que não mudou muita coisa, não piorou a economia, não perdeu a arrecadação, se não ganhou também não perdeu. Então, e era perfeitamente, isso é uma coisa que às vezes eu fico olhando as notícias, como é que a Secretaria da Fazenda diz que estão esperando, digamos, o resultado do caixa até dia 15 para ver se vai dar para pagar ou não. Isso é conhecível, isso dá para saber com muito mais antecedência do que isso, perfeitamente e precisamente dá para saber se vai faltar dinheiro daqui a 5, 6 meses. Não é possível que tu diga, vou esperar, ver se sexta-feira vai entrar dinheiro. Não é possível. Isso quem passou por lá... Bom, aqui a gente acaba... Essa fronteira entre economia e política ela é muito complicada, ela é muito tênue. Como é que a gente pode interpretar essa primeira fala do Adir na medida em que ele lembra aspectos da economia técnicos e aspectos políticos? Sim. E eu vou concordar e discordar do Adir nesse momento, né? No primeiro momento eu vou falar o seguinte, eu acho que foi um erro na questão da campanha, essa promessa, porque para isso se viabilizar, a gente precisava de uma conjunção de elementos que seriam probabilisticamente muito pouco prováveis de acontecer. Você tinha que ter um avanço muito grande em termos de arrecadação, tinha que sair todo o pacto de reestruturação da dívida, você tinha que ter várias coisas acontecendo que de fato acabaram não acontecendo, né? Então isso de fato foi uma falha. Mas, por outro lado, eu vou ser elogiosa aqui ao governador por 2 pontos. Primeiro, porque eu acho que ele tem uma habilidade de articulação política muito boa. Ele é uma pessoa que conversa com todos e com uma profundidade técnica que faz muito tempo que eu não via num líder de governo, né? Ele conversa com a gente, enquanto técnicos, no mesmo nível, no sentido de buscar a profundidade técnica do parágrafo do que ele está se referindo, né? De saber os números na ponta da língua, de conhecer na essência aquilo que ele propõe. E isso faz diferença. Eu acredito que em um ano de governo, quando a gente pegar o primeiro semestre do ano, ele fez algo muito importante, que foi a questão da aprovação das possibilidades de privatização de grandes estatais gaúchas, como o caso da CE, a CRM, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental e foi importante no primeiro semestre. Quando a gente olha o desenrolar do segundo semestre, né, teve toda a formação desse pacote. Esse pacote é um pacote muito amplo, ele é um pacote que, em linhas gerais, eu acho que ele está muito bem direcionado, que ele não, de novo, resolve o problema, porque o problema do estado do Rio Grande do Sul, ele é quase que insolúvel no curto prazo, mas ele cria condições para a gente fazer a médio e longo prazo, né, uma trajetória melhor dos gastos públicos. Então, isso é um ponto importante. Ano que vem, eu acredito que se a gente conseguir vencer essa pauta de reestruturação das despesas e conseguir, né, passar uma imagem mais positiva de um Estado que está lidando com os seus problemas e, ao mesmo tempo, a gente tiver crescimento econômico num ambiente de Brasil melhor, o Rio Grande do Sul, ele é um Estado capaz, sim, de acolher novos investimentos e conseguir desenhar um futuro melhor. Então, eu acredito que a gente está indo na direção correta, eu acredito que as ações tomadas no primeiro ano são ações de profunda efetividade. Esse diálogo, eu acho que ele está tentando fazer na medida em que é possível fazer esse diálogo, porque o que a gente tem que entender, né? Que dialogar é ouvir o outro,
mas também não ceder tudo, porque senão a gente não consegue fazer a transformação acontecer, né? Então, é a gente chegar a um meio do caminho que seja capaz de fazer o que se quer fazer com o pacote. Porque se houver só recuos, o pacote ele só serve de desgaste e não serve de resultados efetivos, né? E no caso do Rio Grande do Sul, eu acredito que durante muito tempo nós procuramos balas de prata. E não existe bala de prata. São muitos micropontos que têm que ser acessados e reajustados, né? E somados para a gente ter o resultado que a gente precisa. Professor Walter, parece que é um consenso de que o governador é um bom mediador, consegue conversar bem com a população, só que parece que na prática, em alguns pontos, no funcionalismo, por exemplo, só a fala não resolveu. As atitudes, por exemplo, demonstraram um certo desconforto com as atitudes iniciais do governador. Como é que a gente pode entender o discurso e a prática? Como conciliar isso? Eu acho que essa característica dele de realmente buscar o diálogo e ser um mediador no diálogo, me parece que é consenso entre a maioria, que ele, de fato, ele transita muito bem e busca e tem se empenhado para que o governo, nesse sentido, diferente do federal, viva um pouco mais tranquilo, né? Agora, a luta é muito grande. Aqui no Sul, como foi falado, nós temos uma disparidade muito grande entre ativos e inativos no Estado, que é uma coisa histórica, antiga e que precisa ser enfrentada. E como fazer isso, se não com o apoio de uma maioria na Assembleia? Quer dizer, tu não avança nas reformas, né? Mas elas são fundamentais e elas não surtem efeito imediato também. Por exemplo, essa questão aí se a gente pensar, eu não tenho claro os números, talvez a Patrícia até tenha, quanto da nossa folha são inativos, me parece que está em 60%, 70% já é. A gente tem hoje mais de 50% do total de ativos, do total de funcionários públicos inativos. Isso, né? Então se tu pensares assim num né? reajuste necessário, vou puxar aqui para o lado da educação. Bom, como é que tu vais estimular um professor a entrar na sala de aula com aquele salário que estão pagando entre 1.500 e 2.000 e pouco? Bom, então nós temos que aumentar isso. E quando nós aumentamos a folha de todos os inativos que estão lá esperando. Aí tu vens com um discurso como foi o governador, eu quero separar isso um pouco. Bom, aí é uma injustiça e aí é um debate, aí é um problema. Como é que se avança nisso? Eu fiquei esses tempos ouvindo isso e pensando, bom, como é que... Porque, de fato, os da ativa não deviam ser mais valorizados para que haja um estímulo de retorno ao magistério que nós estamos buscando e não achamos mais professor de matemática, geografia, física. Por quê? Porque o que remunera não vale a pena. No entanto, nós temos uma gama enorme, agora com a reforma da Previdência, evidente se atacou isso, que estão também querendo o seu salário, a sua aposentadoria em dia. Então, de fato, é um problema muito sério. E o Rio Grande não tem essa tradição de nós nos unir no problema, que é um tópico que falamos aqui. Nós precisamos, em algum momento, de fato, largar as armas atrás da mesa e compor alguma solução, pessoal, porque não há mais como levar esse Estado adiante. Isso todos os governos que ali assumiram a mesa dizem. No entanto, de pouco são as ações concretas que se consegue evoluir. Então, isso é uma questão que realmente, talvez o Fortunati nos dê uma luz aqui. Esse é o gancho, né? Com a experiência... Porque, de fato, é complicado. Sim, com a experiência política, Fortunati, como é que a gente pode imaginar que o governador vá conseguir, com o seu poder de fala, convencer entre chimangos e maragatos aqui a se unirem em prol de reformas, na ação efetiva? Mais uma vez, não dá para olhar 2019 pura e simplesmente. Eu me elegi deputado estadual em 1987 e já na época o Estado enfrentava uma crise financeira. Eu, inclusive, coordenei uma comissão especial sobre o IP, que na época já apresentava problemas deficitários. Mas não só isso. Nós temos que olhar para 2008, porque a gente fala muito sobre a crise no Brasil e não se dá conta do que aconteceu no mundo. Como se nós fôssemos uma ilha separada do restante do mundo e aqui nós tivéssemos coisas positivas e negativas do ponto de vista da economia, especialmente, sem que o restante do mundo tivesse a ver qualquer coisa. Eu passei a compreender um pouco mais agora que eu estou em Portugal estudando, fazendo meu mestrado em ciência política, porque sai um pouco do país, de olhar para o próprio umbigo, e começa a olhar, na verdade, o globo como um todo. E aí eu percebi a dimensão real da crise de 2008, crise imobiliária financeira, que como é nos Estados Unidos, se alastra por todo o país, por todo o mundo, pegando em cheio a União Europeia. Portugal foi um país que sofreu muito com isso, teve uma crise que
2010 até 2012, uma crise econômica fantástica. A Espanha, mais de 70% dos jovens estavam desempregados e hoje quase 40% permanecem desempregados. Então a crise permanece e ela nos atinge em cheio. Atinge o país, atinge o Brasil, a partir de 2013 especialmente. Vem até hoje, são mais de 7 anos de crise intensa que se abate sobre nós, aprofundando a crise que o Rio Grande do Sul já vivia. Então, se a gente não entender isto, obviamente vai achar, bom, este governador ou este presidente. Não, na verdade nós temos uma história gaúcha, uma história brasileira que tem que ser analisada para ver como se buscam medidas. Aí, mais uma vez, bom, tem pontos de vista diferentes como se resolve isso. Vou voltar para Portugal. Portugal hoje resolveu esse problema. Portugal voltou a ser um país com superávit, consegue, através especialmente do turismo, enfim, fazer com que a sua economia cresça, está aumentando o salário mínimo, está aumentando as pensões. Mas o que aconteceu? Primeiro foi a visão da Troika. Vou explicar para o telespectador. O que foi a Troika? Foi uma intervenção que a União Europeia fez nos países que precisavam de ajuda, praticamente todos, com exceção da Alemanha, onde tínhamos o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Europeu, que interviram, mandando fazer coisas, muito parecido com o que acontece, obviamente, no Brasil. Num primeiro momento, cortou-se pensões, cortou-se aposentadorias, cortou-se salários, enfim, e não se resolveu o problema. E aí Portugal buscou uma outra saída. Tanto é que o governo foi mudado e buscou-se a saída de investimentos. Bom, até onde um governo estava certo e deu continuidade para o outro é muito difícil saber, porque há sempre uma lógica de continuidade. Mas o que fica claro é o seguinte: simplesmente nós colocarmos em ação as atividades, ações que penalizam somente o assalariado, para mim é um equívoco, não salva Estado nenhum. Não adianta. Não que não tenha que fazer, até porque eu acho que da forma como as corporações foram montadas no Brasil, algumas delas têm muitos privilégios. Mas normalmente quando se combate, obviamente, chamados privilégios, se vai para o Poder Executivo. Vamos pegar o Estado. O Walter falava nos professores. O professor, para ganhar o piso salarial, tem que ter completivo, ou seja, não ganha. O professor se aposenta no Estado muito mal, do ponto de vista da remuneração. Mas se tu fores ao Ministério Público, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, nós temos uma casta e não se tocam nessa casta. Ou seja, tudo que é feito, por que eu digo isso? Porque as nossas finanças, os nossos tributos que são arrecadados, é o bolo. Então não tem separação. Bom, o Walter vai pagar para o Ministério Público, eu vou pagar para a Assembleia, a Patrícia vai pagar para... Não existe isso. Na verdade, o bolo é um só. Só que na hora de tomarmos decisões, quem acaba sendo penalizado é o servidor público do Poder Executivo. Por quê? Porque ou se tem medo de fazer o enfrentamento com os demais poderes, ou porque os demais poderes, aí eu vou na tua questão fundamental, obviamente fazem de conta que não é ele. Então, não vai ter consenso, não vai ter forma de buscarmos consenso em atividades e fórmulas, ações para resolver o problema do Rio Grande do Sul, enquanto os demais poderes não se convencerem que tem que participar também. E não estão convencidos, de forma alguma estão convencidos, ao contrário. O próprio governador tentou, aí, numa batalha com o Supremo Tribunal Federal, fazer com que houvesse um estancamento, uma compreensão. Não adianta, o corporativismo acaba impedindo. Então, me parece que o buraco é um pouco mais embaixo. Eduardo Leite, eu concordo, o governador ele é extremamente hábil do ponto de vista do diálogo, mas também tem, obviamente, uma posição em relação a esse pacote. Eu acho que o pacote, ele, em alguns aspectos, é muito positivo, porque tem que mexer com algumas estruturas, mas volto a dizer, a minha visão é de que ele só mexe exatamente com uma parte. E a outra parte, segundo eu percebo até agora, continua intocada, e é ela que nós temos que tocar. Eu queria fazer um comentário, assim. Eu acredito que tem 2 pontos que eu acho que a gente tem que destacar aqui. Quando a gente fala dos demais poderes, e é algo que a gente tem que falar com mais frequência para retumbar mais na mente da sociedade, nós estamos falando de poucas pessoas que ganham grandes salários, né? Então, lá a gente faz ajustes, mas que são ajustes que
talvez tenha um impacto muito mais, entre aspas, moral do que efetivo. Por quê? Porque são poucas pessoas com enormes salários. Qual é que é a questão de por que se olha, por exemplo, para professores, para brigadianos? Porque são grandes massas de trabalhadores. Sim, e mas por é que incrível, presta um serviço público na ponta, essencial, fundamental. Não tem dúvida disso. Por isso tem que ser grande contingente. Mas com certeza. Mas como eles são muitas pessoas, qualquer microaumento gera um efeito em termos de caixa simplesmente gigantesco. E quando a gente fala dessas duas classes, por exemplo, tanto de policiais quanto de professores, nós temos uma característica histórica de gente que entra muito jovem e que sai muito jovem. E que, portanto, permanece muito tempo na folha de salários. Então, todos esses ajustes eles têm que ser levados em consideração, porque daqui a pouco você começa a desenhar um sistema de que é impossível pagar mais para alguém que está ali prestando o serviço público, porque a pessoa fica muito pouco tempo, em termos relativos ao que vai ficar na folha, entregando serviço aos cidadãos. Eu tenho pouco tempo, o doutor parece que quer falar, então eu quero... Já vou passar por favor, o que isso acaba acarretando, e as pessoas não estão se dando conta. Na verdade, eu fui secretário estadual da Educação já na minha época, durante o governo Germano Rigoto, nós tínhamos dificuldades em ter professores de física, química, biologia e matemática. São 4 áreas fundamentais e que cada vez menos alunos ingressam para, obviamente, fazerem faculdade e depois o concurso para o Estado. O que isso significa a curto prazo, a médio prazo? Estagnação do... Ou seja, não adianta, nós não teremos mais formação de engenheiros, de arquitetos, porque tudo isso depende exatamente dessas 4 áreas. Como exemplo. Sim. Então, pagar-se melhor o professor é fundamental para que tenha atratividade, para que, obviamente, esta educação que todos nós questionamos, e questionamos a qualidade, não venha a colapsar de forma total. A dúvida na equação, Adir, é como fazer isso com relação aos inativos. Né? Valorizando o professor, mas também aqueles... Seria mais os ativos hoje, amanhã serão inativos. Verdade. É nisso que eles pensam. E não pode, à medida que se aposentar, dizer, olha, agora tu vai começar a ganhar cada vez menos. Quer dizer, isso mas naturalmente... Mas na privada a gente ganha mais na vida ativa do que na inatividade. Bom, mas como isso tu não pode reduzir o salário. Você não pode reduzir o salário. Mas deixa eu responder, Walter, aí, uma questão aí que eu acho que tu colocou na alta altura, como é que a gente soluciona tudo isso? Né? Olha, sem crescimento econômico não tem mágica, a não ser que tu... Então eu vou parar aqui esse bloco, senão eu vou ficar com uma missão extremamente difícil, mais difícil que a do governador, que é conseguir concatenar um terceiro bloco. Mas parto então deste gancho no crescimento econômico para o Brasil e para o Estado, para a gente prever 2020 no próximo bloco. Então não saia daí porque a gente já volta. Agora... Bom, agora a ideia não é fácil, é fazer uma análise, né, uma expectativa, o que esperar para 2020, um exercício de futurologia, mas eu vou começar com o Adir Tonnelier, na medida em que a pergunta, o senhor já está com poder de antever as coisas, porque a pauta era justamente essa, o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul vão voltar a crescer? O senhor falou em crescimento econômico, alguns às vezes discutem crescimento econômico e desenvolvimento econômico, duas ideias. Dá para a gente esperar o quê para 2020? Bom, eu acho que para todas essas questões que nós estamos aqui debatendo, para a própria do Estado, não tem solução a não ser sustentada pelo crescimento econômico. E para o próprio Brasil, nós precisamos de crescimento econômico. Agora, a pergunta é a seguinte, por quê? O Brasil não tem problema mais de déficit externo, tem divisa sobrando. A taxa de juros está em patamares... também, pelo menos a Selic, que é uma taxa de juros que às vezes engana as pessoas, porque vai tirar um empréstimo lá, ver se cobra 4,5, nem 9, e eu acho que nem 18. Mas de qualquer forma, fechado parênteses, assim como tu utilizar essa figura do parênteses. E a questão é a seguinte, por que não cresce? Por que não cresce? Porque, eu diria o seguinte, porque o governo não joga dinheiro, falando um economista assim bem simples, não tem dinheiro na economia. O que é economia? Qualquer pequeno empresário, um médio empresário, ou mesmo aquele, o que eles saem na rua e o que eles conversam?
Ninguém tem dinheiro, isto é, a economia não tem dinheiro, seja porque tem desemprego, seja porque os empréstimos são caros, seja porque, e muito importante isso, o Estado, seja a União, seja a Federação, não investe. Não tem investimentos públicos. Isso enxuga a economia brasileira. Isso não estimula, não tem nenhum milagre dizer que agora a iniciativa privada vai resolver todos os problemas da infraestrutura, dos investimentos e do próprio crescimento. Não. O Estado tem um papel fundamental no crescimento econômico. Ele precisa injetar dinheiro na economia. Isso é básico. Qualquer crise histórica da economia, lá em 29, né, tu que é estudioso, Fortunati, o que o economista famoso Keynes dizia? Olha, como é que nós vamos superar essa crise? Olha, contrata milhares de empregados e bota abrir buraco. No próximo mês, contra outros milhares para fechar o mesmo buraco. O que ele estava dizendo? Que a economia, para superar as suas crises, precisa de dinheiro circulando. Qual é o problema disso? Mas isso vai gerar inflação. Mas não é o nosso caso. A economia brasileira tem uma capacidade ociosa muito grande. Vai demorar muito tempo para dizer que nós vamos produzir mais do que ou que nós vamos querer comprar mais do que a economia produz. Para referendar isso. Nós tivemos agora o resultado do crescimento da economia. E uma parte deste crescimento, os economistas do governo admitem, foi exatamente pela liberação do FGTS, de R$500. Muito bom exemplo. R$500. Muito bom exemplo. Não só isso, mas isso também. Porque o resultado que a gente teve, né, foi de liberação do FGTS, foi no final de outubro, os dados que a gente teve do terceiro trimestre. Não tinha ainda FGTS na economia brasileira circulando. Vai ter no último trimestre. Tem a expectativa, tu sabe que tu vai receber R$500 no mês que vem, tu já está comprando. Sim. Mas não tem. Já está comprando. Para todo mundo poder falar nesse bloco, eu vou pegar dessa perspectiva de Dito Nolier e passo para o José Fortunati. Aonde está esse pote de ouro? É no investimento público? É na iniciativa privada? Ou a gente pode ter um caminho em conjunto, um arco-íris e achar esse pote de ouro? Se não tiver caminho em conjunto, nós não vamos a lugar nenhum. Eu estou absolutamente convencido disso. Se depender só da iniciativa privada, deu adeus Brasil. Se depender só do governo, adeus Brasil também. Não tem como sair disso. Eu sou um pouco otimista, não sou extremamente otimista, porque a situação não me permite isso, mas pelo que o presidente, na verdade, vem se desdizendo. Por quê? Nós começamos o ano de 2019, ele em guerra aberta contra a China, afirmando que, obviamente, romperia com a China, ameaçava isto por causa da relação com os Estados Unidos, mudaria a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, rompendo com os países árabes. Só que, do ponto de vista da economia, isso seria trágico, porque tanto para a economia do Rio Grande do Sul quanto para a economia do país, a nossa relação com a China ou a relação com os países árabes é fundamental. Se houvesse qualquer rompimento, qualquer cisânia, qualquer retaliação, obviamente nós terminaríamos 2019 numa situação bastante dramática, principalmente no Rio Grande do Sul. O que acabou acontecendo ao longo desse tempo? Não só as bravatas iniciais, vou dizer bravatas porque eram bravatas iniciais do presidente Jair Bolsonaro em relação à China não se concretizaram, como ao contrário. Nós tivemos aqui a realização da reunião dos BRICS, onde, ao contrário, houve uma aproximação muito forte entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da China, onde o presidente da China, inclusive, coloca à disposição fundos para investimento em infraestrutura do Brasil, o que é extremamente positivo. Não tivemos a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Perfeito. E as nossas relações com o mundo árabe continuam muito fortes. Então, por que dou esses dois exemplos? Porque isso me deixa otimista, porque hoje é impossível nós pensarmos a saída da crise que o Brasil tem que enfrentar sem pensarmos o mundo na sua pluralidade, sem aspectos ideológicos, esquerda, direita, comunistas, socialistas, capitalistas, mas olhando de forma pragmática para ver como o Brasil pode, ao fim e ao cabo, oferir a volta do crescimento econômico, que eu acho que é um consenso entre nós. Não tem saída mágica, ou a gente volta a produzir, a fomentar a geração de emprego e renda,
ou então não vamos sair da crise. Voltamos ao início da nossa conversa, quando falávamos do discurso de posse de Jair Bolsonaro. Pelo que me parece aqui nesse momento, e aí pergunto tecnicamente para uma técnica, né, no assunto, se a gente pode entender a economia com amarras ideológicas. Aqui a gente falou entre Estado mínimo, Estado em corte de gastos, reduzindo o tamanho do Estado, a gente fala em relações políticas internacionais, né, enfim, as relações econômicas macro entre outros países, China, Estados Unidos, Israel. Como é que a gente pode entender a economia a partir desse desligamento? Existe esse desligamento das ideologias ou não? Teve uma fala Isso é produtivo ou não? Teve uma fala do Fortunati que ela foi perfeita no sentido de dizer assim, olha, tudo parte de uma visão, né? E, por exemplo, eu e o Odir, a gente pensa muito diferente. Eu não acredito nessa visão de que o Estado vindo e gastando mais vai fazer com que a economia cresça mais. Até porque o Estado vai gastar o quê? Vai gastar o dinheiro que recolheu dos tributos da própria população, né? Então, eu acredito que a gente vivenciou isso num período recente e isso nos levou, na minha visão, a crise que nós vivenciamos nos anos de 2015 e 2016. Porque, por mais que a gente tenha, obviamente, né, uma desaceleração do crescimento mundial, depois, obviamente, da crise de 2008 e 2009, o mundo continuou crescendo a mais de 3%. E a gente ficou a menos 3,5%, né? 2 anos consecutivos. Nós tivemos muito mais responsabilidade com a nossa crise do que uma desaceleração mundial sobre nós, né? Então, como é que eu acredito que a gente pode ter um crescimento econômico mais positivo a médio e longo prazo? Se nós criarmos as condições de termos um país em que fazer negócios seja algo bom para todos, né? Então, como é que a gente faz isso? Se a gente tiver infraestrutura adequada. Para ter infraestrutura adequada, a gente tem que ter condições da iniciativa privada fazer os investimentos, dado que existe uma ausência orçamentária para a iniciativa pública fazê-lo. Como é que se faz isso? Com contratos bem adequados, né? Com contratos que verifiquem na outra parte a chance de ganhar, mas também da provisão de um serviço público à sociedade, né? Por outro lado, existe uma questão importante também. Só para que o telespectador entenda. Aeroporto de Porto Alegre. Perfeito. Ponto. Tá aí um exemplo. Um exemplo perfeito, né? Aquilo ali é exatamente o que a gente precisa, né? A iniciativa privada fazendo algo que a iniciativa pública não conseguia fazer por falta de recursos e todo mundo usufruindo de um serviço muito mais eficiente, muito melhor. Então, isso é um ponto importante. A segunda questão é a gente criar um ambiente legal em que dê garantias, mas também que faça algum tipo de incentivo à atividade produtiva. Eu volta e meia converso com empreendedores e eu digo para eles que eles são corajosos, né? Por quê? Porque num país que nem o nosso, que historicamente teve juros muito altos, porque esse é o remédio que a gente tomava para tentar controlar o processo inflacionário e que poucos agraciados ganhavam recursos subsidiados do BNDES, para você investir na produção, para você gerar empregos, para você correr esse risco, você tinha que ter muita coragem, né? Então, se a gente criar legislações que sejam menos punitivas e mais que impulsionem, de fato, a atividade empreendedora, a gente também está construindo soluções para o futuro. E só para terminar, eu acredito que agora, quando a gente tem taxas de juros mais baixas, um ambiente de inflação controlada e fazendo reformas que mostrem que no futuro a gente vai ter finanças públicas mais equilibradas, é mais fácil atrair investimentos porque quem vem consegue entender que os seus tributos vão virar serviços públicos e não vão virar, por exemplo, seja ou pagamento de mais impostos para pagar inativos ou para pagar dívida e assim por diante. Bom, a missão final de trazer otimismo, embora as perspectivas sejam diferentes, acho que todo mundo quer comungar de otimismo para 2020, para a gente, para as nossas famílias. Precisamos de otimismo. Precisa, o Rio Grande do Sul precisa. Professor, o que a gente pode esperar? E já deixo também aberta a palavra para uma mensagem final aos nossos telespectadores. Afinal de contas, a gente está em tempo de festas, Natal, Réveillon, e vem aí um 2020 também muito importante para a gente aqui na Ubra TV. Afinal de contas, completamos 15 anos. 15 anos, com certeza, Bibas. Muito obrigado e obrigado a todos os nossos participantes. De fato, esse é um ano que talvez a gente possa dizer começou, que todo mundo estava pensando que nós vamos pegar em armas, né?
nós estamos terminando o ano meio faltando um pouco de carne, né? Mas mesmo assim, nós temos uma perspectiva para 2020 que me parece interessante. Né? Os indicadores econômicos estão razoavelmente bem. Eu acho que sim, nós temos que fortalecer cada vez mais a credibilidade dos nossos contratos, das nossas parcerias estratégicas. O mundo tem que enxergar em nós uma possibilidade de acreditar no investimento também. E isso é um trabalho grande que está se fazendo. Mas, por outro lado, também sempre tem uns gol contra acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse é o grande desafio. Eu acho que a educação sempre, como nós falamos aqui, ela tem que estar no horizonte de qualquer gestor, porque não adianta só pensar em resultados econômicos e financeiros se nós não tiver uma construção de futuro que é feita, sem dúvida nenhuma, na formação de novos profissionais. E se nós não tivermos isso, e eu me refiro aí agora à formação de professores continuado, os nossos indicadores na área da educação são muito pífios, muito ruins. Está aí os resultados do PISA e tantos outros. Então, esse é um destaque que eu gostaria, assim, que os gestores atentem para isso, senão não vai adiantar nada do resto. Aí vai naquela situação de crescimento econômico ou desenvolvimento econômico. O desenvolvimento não vai acontecer, a distribuição de renda não vai acontecer, porque onde tudo começa na base, na educação, e nós precisamos sempre salientar isso. E agora, então, só para dar já um incentivo, né, que todos nós tenhamos aí junto aos familiares em casa, né, um abençoado e rico Natal, sempre na perspectiva daquele que nos enche de esperança, né, que o menino Jesus possa brilhar em nossas vidas, em nossos caminhos aí, e que também, de certa forma, seja aí a grande luz a orientar as decisões aí para 2020, né, em todos nós. É o que nós desejamos aqui da Ubra TV, nos 15 anos, né, Bíblia, estamos de parabéns esse ano, e gostaríamos de convidar a todos para que estejamos juntos em 2020 e que seja de muito sucesso e realizações. Muito obrigado. Obrigado, professor Walter Kurrenbecker. Também quero agradecer a presença de Odir Tonnelier, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, e também Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Gente, muito obrigado por estarem com a gente nesse 2019, 15 anos de Ubra TV. A gente está encerrando o Conexão de hoje. Tem horário alternativo desse produtivo debate às 10h15 da noite. E a gente vai para uma rápida pausa, né, durante esse final de mês de dezembro e também durante janeiro. Estaremos de volta no dia 27 de janeiro. Anote aí na sua agenda, dia 27 de janeiro, o Conexão está de volta. Muito obrigado pela audiência. Um excelente ano novo, um Feliz Natal para todo mundo e uma boa noite. Tchau, tchau.